Noite linda para você acompanhar notícia para trabalho. Estou eu aqui com a Cleide Alves, a Cleide é mentora de vendas, é Tudo bem, Regina? palestrante. Prazer, obrigada pelo convite. Cleide, fala um pouquinho para a gente do seu trabalho. Ah, sim. Eu adoro, sou apaixonada por pessoas e por vendas. Eu nunca fiz algo diferente de vender ou de liderar equipes de vendas de alta performance. Nos últimos 10 anos, eu trabalhei num grande atacado do varejo alimentar e depois eu resolvi fazer essa transição de carreira e colocar em prática todo o aprendizado, todas as minhas vivências, realmente para ajudar no desenvolvimento, principalmente da mentalidade dos vendedores e de líderes de vendas. Que bacana, que bacana. Cleide Alves, mentora de vendas aqui, especializada em treinamentos. E a gente está falando sobre o que diferencia um vendedor comum de um vendedor de alta performance. Quais são os maiores erros que fazem os clientes desistirem da compra? Certo. Primeira coisa, tudo começa na nossa mente, né? É na mentalidade. E eu tenho um método meu específico chamado Mentalidade Vendedora, inclusive. Tem uma mentoria de vendas online, eu falo sobre ele num livro que eu sou coautora do Método Essencial. E os principais erros os principais erros da pergunta? Uhum. Os principais erros que levam o cliente a desistir de uma compra. Primeira coisa é quando o vendedor não sabe fazer uma abordagem assertiva. Como que é essa abordagem? O mínimo que a gente espera para a gente ser bem atendido. É chamar pelo nome, é criar uma conexão, é fazer perguntas. Eu falo que o cliente desiste de comprar quando a gente não pergunta, quando a gente não consegue compreender o que ele quer. Muitas vezes ele chega falando, vamos colocar, você chegou para comprar essa blusa. Você fala que quer uma blusa, mas não é da blusa que você precisa. Já prestou atenção que às vezes a gente sai para comprar uma blusa e leva uma calça, um sapato, muda. Então, o que o cliente diz que quer, muitas vezes é diferente daquilo que ele realmente precisa. E quem faz isso? É o vendedor. Então, as perguntas poderosas as perguntas é a técnica mais poderosa que existe no mundo das vendas. Perguntas abertas. É através dela que você vai construindo um script personalizado, individualizado, de acordo com a necessidade daquele cliente. E é o maior erro que tem. O vendedor não pergunta, não aborda a pessoa com o mínimo de cuidado. Existe uma diferença muito grande entre atender e acolher. Você sabe qual é essa diferença, Regina? Não. Então vamos lá. Atender. Quando eu chego na sua empresa e você fala, oi Cleide, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Esse é o atender. O que é o acolher? É você chegar e falar, oi Cleide, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, eu sou a Regina e você? A lei do bom relacionamento diz que primeiro eu falo o meu nome para depois eu perguntar o seu. É um dos erros que a gente mais vê em qualquer lugar. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Sim, porque olha que estranho que é. Se eu chegar e falar assim, oi, qual que é o seu nome? Agora, quando eu te acolho, oi Regina, oi, bom dia, eu sou a Cleide, qual é o seu nome? Olha a diferença. Fala para mim, Regina. Regina. Regina, seja bem-vinda. Você já conhecia o nosso espaço? Você já é uma cliente nossa? É uma alegria ter você aqui conosco. Isso é acolher. Atender é quando eu simplesmente te atendo, eu te noto, eu vi que você está ali. Já prestou atenção quando a gente entra numa loja, a vendedora vem, oi, tudo bem? Posso te ajudar? Ou então nem pergunta oi, tudo bem, né? Só fala, posso te ajudar? Ou vai querer o quê, não é? Eu fui visitar algumas lojas ontem em São Paulo, até para eu entender um pouco do mercado aqui. Eu não sou daqui, né? Eu sou de Uberlândia, Minas. E aí, cara, duas lojas eu entendi quando eu cheguei que a vendedora era mais feliz antes de eu entrar na loja. Você já passou por isso? Uhum. Que aí você chega, a sensação que me deu é que ela queria que eu não entrasse. Ela estava lá do fundo do balcão, eu li a mente dela, falando, não entra, não entra, não entra. Meu Deus, vender é servir, as pessoas precisam entender que a essência da venda é você servir o outro como? Entregando uma solução de um problema, a dor, uma necessidade, as pessoas compram por isso. Então é muito importante, em vez de você atender, acolha o seu cliente, entrega o mínimo da boa educação, né, do refinamento no trato mesmo. A partir daí você começa a criar uma conexão, que é outro erro gigante que os vendedores amadores não têm. O que é a conexão? É o ser humano, olha no olho, fala no mesmo tom. A técnica do espelhamento ela é infalível. O cliente fala baixo, fale baixo. Aí entra perfil comportamental do cliente, eu entender. Aquele cliente, eu sou acelerada. Se o vendedor está muito calmo, eu não compro. E o contrário também acontece. Então, não é o cliente que desce para o perfil do vendedor, é o vendedor que entende qual é o perfil do cliente e eleva o seu nível de atendimento a cada perfil. Então, eleva o perfil do cliente para cada perfil de cliente.
Como lidar com objeção está caro e fechar mais vendas? Sim. Essa objeção do tá caro, né? Não, mas está muito caro, é a mais que a gente mais vê em todos os negócios, independente do ramo de negócio e do tamanho da empresa. O nosso cérebro ele já é condicionado. Quando alguém fala um preço para a gente, automaticamente a gente já fala o quê? Tá caro. E aí tem algo muito poderoso para você falar nesse momento, que também só vendedor profissional que está acompanhando o seu podcast vai ter essa dica agora importante. Quando o cliente disser que está caro, surpreende, ele fala, eu concordo com você. Realmente o nosso preço não é mais barato, porque que nós entregamos uma qualidade. Eu entendo que você precisa comprar aquilo que é melhor para você. Mas você concorda comigo, Regina, que quando tem uma qualidade, o melhor nunca é mais barato? Nunca é mais barato. A notícia para o trabalho, ó, tem um treinamento 8 como aprimorar sua comunicação. E o valor é caro, viu, gente? É caro e justo. Aí eu posso te ajudar? Posso fazer uma pequena contribuição? Pode. Caro ou barato não tem nada a ver com preço. Caro é aquilo que não entrega. Por exemplo, comprei essa blusa, custou R$300. Mas não serve em você? Não, na primeira lavada dela eu entendi que o preço estava justo, um preço bom. Na primeira lavada dela ela se desfez, ela foi caro ou barato? Foi caro. Tá vendo como não tem nada a ver com preço? Aí eu comprei uma calça de R$500. Tem 1 ano que eu visto a calça e ela tá intacta. Ela não é cara, ela é barata. Então, o caro, na verdade, tem a ver com aquilo que não entrega. Eu comprei acreditando que ia ter um serviço e não tive. Isso é caro. Bacana, bacana. Estou aqui falando com Cleide Alves, mentora de vendas, faz treinamentos. Bem, uma vida inteira dedicada a vendas. E qual a importância da inteligência emocional para vender mais? A inteligência emocional, no seu mais alto nível, ela é um grande diferencial de um vendedor profissional. Por quê? Quando eu entendo que a pessoa vai reagir de uma forma diferente, quando eu entendo que o não está para o vendedor, assim como o sangue está para o médico, é impossível imaginar a rotina de um médico sem lidar com sangue. Concorda? Da mesma forma que é impossível você imaginar a rotina de um vendedor sem ganhar um não, sem tomar um não. Estudos comprovam que normalmente o vendedor leva em média 18 nãos por dia até ele ter um sim. Então a inteligência emocional, o equilíbrio dele de entender que isso faz parte, é o que muda o ponteiro das vendas dele. Mas tem um outro segredo sobre isso, que nem deveria ser segredo, todo mundo deveria utilizar, todo vendedor. Eu ganhei um não, mas o que eu faço a partir daí para eu ganhar o sim? Quando o vendedor não é profissional, quando ele é amador, ele toma um não e ele começa a chorar, ó vida, ó Deus, ó céus, venda não é para mim. Enquanto que o vendedor profissional, o que ele faz? Ele analisa todo aquele atendimento, o que ele entregou, e ele fala, peraí, faltou isso aqui. No próximo atendimento eu preciso colocar. Eu não entreguei o meu melhor, e não ser melhor que o outro vendedor, não é atender igual todo mundo. É aquilo que é só seu. Você estuda, você aprende, você aplica de acordo com o seu perfil de atendimento e principalmente com o perfil daquele cliente. Então, quando você toma as rédeas e entende, o não tá para mim, eu vou tomar um não, mas o que eu vou fazer a partir dele é que vai diferenciar e que vai mudar meu ponto de vendas, isso é inteligência emocional, isso é equilíbrio emocional. E isso muda literalmente o seu resultado. Bacana, estou aqui falando com Cleide Alves, mentora de vendas. E como o vendedor pode se tornar mais persuasivo sem ser insistente? Isso. Existe uma diferença muito grande entre você ser insistente e você ser persuasivo. Insistente é quando você está falando para mim. Vamos colocar, por exemplo, o seu treinamento, né? Ou o meu treinamento também, a minha mentoria. Quando você está falando e você fala, não, não quero. Eu falo, não, mas leva, isso aqui vai ser bom para você. Persuasão é quando você mostra para a pessoa que a sua solução vai levar uma transformação para ela. Vendedor insistente quer negociar produto ou serviço. Vendedor persuasivo, ele foca na transformação aquilo que ele entrega. Por exemplo, quando eu vou trabalhar, persuadir alguém, né, a negociação, para comprar a minha mentoria de vendas, o que eu mostro para ela? Isso aqui vai te tirar do ponto A do seu faturamento em 60 dias e vai te levar para o ponto B. Isso aqui vai mudar a sua mentalidade. Se você, 50-50, se você praticar aquilo que eu estou te ensinando, você muda completamente o seu resultado. Isso aqui vai transformar a sua vida. Isso aqui vai te ajudar a realizar os seus sonhos, seus e das pessoas por quem você trabalha. Isso é uma transformação. Isso é o vendedor de alto rendimento. Que bacana, que bacana. Estou aqui conversando com a Cleide Alves, mentora de vendas.
E a gente está falando sobre como diferenciar um vendedor comum de um vendedor de alta performance. E como transformar um cliente satisfeito em um divulgador da sua marca. Perfeito. Outra técnica infalível, se eu puder linkar duas para você, eu vou colocar aqui das perguntas abertas, porque através delas... Tipo o livro Pare de Dar Desculpas em 7 perguntas que vão funcionar a sua comunicação. Sim, porque aí o cliente vai te dar os argumentos que você precisa para você criar um roteiro de atendimento para ele persuasivo e mais assertivo. E a segunda técnica, que é uma das mais utilizadas para vendedores que realmente têm alto rendimento, é a técnica da indicação ou da recomendação. E eu costumo falar que indicação você não pede, você pega. Mas de que forma? Vamos lá. O maior vendedor do mundo está no livro dos recordes, é o Joe Girardi, um americano que trabalhava vendendo automóveis nos Estados Unidos, lá entre 1970, 80 e alguma coisa. E ele foi o cara que mais vendeu, ele vendeu 15 mil carros em 15 anos. Como que ele utilizava já nessa época essa técnica? Ele, no final, o cliente fazia o test drive, comprava o carro, no final ele colocava 3 cartões de visita, e olha que hoje a gente quase nem tem cartão de visita, né? Mas é a rede social. A gente já chega e já pergunta qual é o seu Instagram, porque é uma vitrine e tá tudo bem. Evolução dos tempos, e a gente precisa seguir. E ele colocava 3 cartões de visita para o cliente que tinha acabado de comprar e falava, por exemplo, se você estivesse comprando o carro, Regina, eu tenho certeza que você tem pelo menos 3 amigos que quer ter essa mesma emoção, essa mesma sensação que você quer adquirir o carro e dar mais conforto para a família dele, para fazer aquele passeio maravilhoso. Me passa o contato deles. Eu te pedi? Não. Eu falei para você que eu quero ajudar outras pessoas que você conhece, pessoas do seu relacionamento, a ter essa mesma sensação que você teve. Quando você faz isso, você trabalha o emocional e as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Por isso a conexão lá no começo da sua venda, do seu atendimento, ela é tão importante, exatamente para você conseguir acessar a emoção daquela pessoa. E ele fazia isso, não parava por aí, ele entregava mais, que é o uau, que é o encantamento do cliente. Quando o indicado comprava, ele mandava um cheque de $50 para a casa desses clientes. Olha que coisa linda. Não é possível mandar $50, mas tem outras formas de você encantar o seu cliente, gastando muito menos. Com isso, cada vez mais ele criava uma rede de clientes indicadores para ele, pagando apenas $50. Gente, e isso é fantástico, não é incrível? Existe outra forma também de você pedir a recomendação. Você pode fazer ela durante o seu atendimento, quando você finalizar, depois que você fizer o pós-venda, que você entender que deu certo, né, que o cliente ficou realmente atendido com aquilo que você entregou, e você pode pedir também. Fulano, eu sei que você tem amigos que precisam do meu produto e serviço, você sabe que esse é o meu trabalho, me passe o contato deles, eu prometo que eu não vou incomodá-los. Mas eu sei que quando eu falar que foi você que indicou, eles vão me atender muito melhor. Você trabalhou o ego do cliente, você trabalhou com ele o quanto ele é importante para as outras pessoas. E isso é emoção, e é emoção e relacionamento cliente. Emoção e relacionamento cliente. Vocês notaram aí? Estou falando Cleide Alves, mentora de vendas, especializada em treinamentos de vendas. Bem, qual é a mentalidade ideal para o vendedor superar desafios e bater as metas? Certo. Na verdade, todas as respostas eu já falei sobre mentalidade, né? Tudo começa na nossa mente. Eu costumo falar muito nos meus treinamentos, aquele dia que você acorda cedo e que o primeiro cliente, você já consegue fechar o negócio, a tendência é que seu dia seja maravilhoso. Concorda, Regina? Concordo. Por quê? Porque aí a sua cabeça já entendeu. O nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele utiliza atalhos para economizar energia. Por isso que os gatilhos mentais em vendas, eles também são uma técnica maravilhosa de se trabalhar. Então, se naquele primeiro cliente eu já atendi, já foi bacana, o meu cérebro já pensa assim, opa, o próximo também vai comprar. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você tem aquela mentalidade que você ainda não domina, que você ainda não entende, que tudo começa na sua mente, primeiro cliente você não fechou. A hora que entra o segundo, sabe o que seu cérebro fala? Não vai comprar. E ele não entende que é um desafio. Porque se você atender do mesmo jeito, realmente pode ser que o cliente não compre. Porque é um cliente totalmente diferente do outro. Faz sentido para você? Faz sentido. Então, primeira coisa, mentalidade, eu entender que o mundo das vendas, tudo é venda. Para mim, e me permita ser controversa, se alguém entender assim, a única profissão que existe no mundo é a venda. Tudo é venda. Tudo é venda. Nada acontece até que uma venda seja feita. Então, e começa aonde a venda? Na minha cabeça, na minha mentalidade. Então, o vendedor de alta performance, ele entende que ele está ali para realmente fazer acontecer.
Começa na mente dele. Ah, beleza. Então eu preciso pensar que vai dar certo. Tá, eu preciso pensar, mas aliada a isso, eu preciso me preparar. Me mostra, essa fala não é minha, do Thiago Concert, me mostra um vendedor que tira pelo menos 1 hora por semana para estudar sobre vendas e eu te mostro um vendedor rico. Porque venda é técnica. Venda não é a pessoa nasceu predestinada a vender. Venda mudou muito. Antigamente, você lembra que falava assim, porque aquela pessoa fala muito, ela é uma boa vendedora. Você já ouviu isso? Uhum. E é por isso que aí nós ficamos com a fama, nós vendedores, porque eu sou vendedora, nós ficamos com a fama, vendedor só enrola. Não, mudou muito. Pesquisas mostram que atualmente, quanto menos você fala, quanto mais atenção você presta no seu cliente, quanto mais você ouve, mais chance de fechar uma negociação você tem. Que bacana. Porque você está atento aos detalhes, o cliente vai te dando as informações necessárias para você realmente conseguir atendê-lo. Então, primeira coisa, eu preciso entender que tudo é um desafio, mas se eu estou me preparada, aquela história está com medo, vai com medo mesmo? Vai, mas vai preparado. Sua dificuldade é na abordagem? Estuda a abordagem. Sua dificuldade é na quebra de objeções? Tá caro, vou dar uma olhada, eu vou pensar, estuda a quebra de objeções e aplica. É no fechamento? Ok. Eu não sei se você sabe, Regina, mas a maior parte das vendas perdidas não acontece nas primeiras etapas do funil de vendas. Quando a gente fala lá da prospecção, da apresentação, depois vem do levantamento de necessidade do cliente, só na quarta etapa do funil que entra a negociação, onde está a quebra de objeções do preço, por exemplo, onde eu mostro o preço. Vendedor amador fala o preço já de cara, vendedor persuasivo, vendedor de alto rendimento. Primeiro, ele entende qual é a necessidade do cliente. Porque do que adianta eu vir aqui apresentar toda a minha mentoria de vendas para você, se não for a mentoria de vendas que você quer? Como que eu fico sabendo? Lá nas primeiras etapas. Aí tudo que eu te falar pode ser que realmente você ache caro. Não é aquilo que você precisa. Entendi. Entende? Então é muito nesse sentido. Aliado ao preparo, qual é o maior diferencial hoje para mim de um vendedor? Primeira coisa, ele querer, depois ele preparar e por último ele ter a atitude. De nada adianta eu querer tomar essa água se eu não vier aqui abrir a garrafa, colocar no copo e tomar. Isso é atitude. E a atitude de um vendedor vencedor é a coisa mais bonita que tem. Dá gosto quando você entra em alguma empresa e você vê um vendedor que se prepara. Os 3 principais pilares de um vendedor de alto rendimento. Primeiro, ele tem fome. E fome eu posso te ensinar muita coisa. Mas o seu desejo de querer aquilo que te move é só seu. Ninguém consegue colocar para você. Depois, então, é a fome e a minha ambição, a técnica e o meu controle emocional, a minha inteligência emocional, de saber lidar com a frustração do não. Isso são os principais pilares de um vendedor de alto rendimento. Bem, a gente falou sobre vendedores de alto rendimento aqui. A gente aprende a diferença de um vendedor comum. Vamos falando com a Cleide Alves, mentora de vendas. Cleide, como é que faz para saber outras informações? Isso, tem o meu Instagram, posso compartilhar? Pode. É @CleideAlvesUd, lá tem o link do meu WhatsApp também, tem o link da mentoria. Então temos mentoria online, temos treinamentos presenciais a nível de Brasil, treinamentos online e o meu foco principal é realmente contribuir com o desenvolvimento de vendedores e líderes de vendas. Eu quero agradecer mais uma vez a Eu Cleide que pela agradeço, presença muito aqui. obrigada. Quero pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau. Tchau, tchau.